Olá pessoal, aqui é o sócio do RetroWob, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês um mini documentário contando a história e falando curiosidades e muitas outras coisas sobre um RPG chamado Beyond the Beyond. Vamos lá! RetroWob. Antes de Final Fantasy VII redefinir os RPGs do PlayStation, outro título pavimentou esse terreno, Beyond the Beyond. Lançado em 95, foi o primeiro RPG com estilo japonês tradicional lançado no Ocidente para o PlayStation 1. Mas por que ele caiu no esquecimento? Beyond the Beyond foi desenvolvido pela recém-fundada Camelot Software Planning em 94, criada por ex-membros da Sonic Software Planning, conhecida pela série Shining e seus RPGs clássicos. O jogo compartilha muito do visual e da atmosfera desses títulos, chegando a ser apelidado informalmente por fãs de Shiny Beyond. O título saiu do Japão em novembro de 1995 e em setembro de 96 nos Estados Unidos foi publicado pela Sony Computer Entertainment. Naquela época, o PlayStation 1 ainda engatinhava no gênero RPG e Beyond the Beyond foi uma das primeiras tentativas genuínas de trazer a experiência clássica dos 16 bits para o CD do novo console. A história começa com Finn, um jovem espadachim que tem sua aldeia atacada pelo Império de Bandori. Ele embarca em uma jornada para impedir que os Warlocks do submundo quebrem um antigo tratado com os seres de luz e inundem o mundo com seu poder. O enredo segue a fórmula clássica dos RPGs de 16 bits, reino em conflito, profecias antigas e uma party que se forma ao longo da aventura. As batalhas são por turnos e usam um sistema chamado Active Playing System. Se você apertar o botão X no momento certo durante um ataque ou defesa, pode aumentar ou reduzir o impacto, uma ideia que viria a ser refinada anos depois em Final Fantasy VIII. Outra peculiaridade: quando o HP de um personagem chega a zero, ele não morre imediatamente, entra em um estado de tontura e revive com uma porcentagem aleatória de vida, o que pode ser frustrante, especialmente contra chefes. Visualmente, mesmo sendo um jogo 3D do PlayStation 1, seu estilo lembra muito RPGs de 16 bits como Phantasy Star 4. O design de personagens ficou por conta da mangaka Ami Shibata. Quem assina a trilha sonora é Motoi Sakuraba, que mais tarde compôs para o outro RPG para Game Boy Advance, Golden Sun, e também Tales e Dark Souls. Mesmo com limitações técnicas, a música de Beyond the Beyond transmite uma atmosfera envolvente e memorável. A recepção foi morna. Na Electronic Game Monthly, alguns elogiaram a experiência, mas outros acharam genérica. GameSpot chamou de derivativo e insatisfatório para fãs hardcore. Next Generation comentou que era painfully derivative, ou seja, derivativo e doloroso, e nem desafiador. Uma crítica recorrente era a qualidade dos áudios em MIDI, quando muitos dos jogos em CD já usavam áudio Red Book. As batalhas também foram consideradas excessivas e os diálogos longos e monótonos. Embora não tenha sido um sucesso, Beyond the Beyond desempenha um papel histórico importante. Foi o primeiro RPG japonês, ou JRPG, de estilo clássico disponível no Ocidente para PlayStation 1 e serviu como precursor para Golden Sun, onde a Camelot refinou o que começou aqui nesse jogo. Hoje,
O jogo é visto como uma curiosidade nostálgica, um elo entre os RPGs da era de 16 bits e os grandes RPGs epicamente polidos que viriam depois. Talvez Beyond the Beyond não tenha sido o RPG que mudou tudo, mas foi o RPG que começou tudo, justamente no PS1. Se você curte descobrir as raízes dos clássicos, vale a pena revisitar essa relíquia. Beyond the Beyond não é para todo mundo. Se você procura ritmo acelerado, gráficos de ponta e narrativa cinematográfica, talvez ele te irrite mais do que encante. Mas se você é um fã de RPG clássico, quer sentir como era a transição de 16 para o PS1 e gosta de explorar jogos esquecidos, este é um daqueles títulos que merecem pelo menos uma vez no seu controle. Não espere um épico revolucionário, mas espere uma cápsula do tempo com aquela mistura de ingenuidade, experimentação e aquele charme que só os anos 90 entregaram. Por que Beyond the Beyond não é oficialmente uma parte do universo de Shining Force? Bom, apesar de serem fabricadas pela mesma empresa, com nomes diferentes, a editora que lançou o jogo era diferente. Shining Force pertencia à Sega, enquanto Beyond the Beyond foi publicada pela Sony para o PS1, enquanto o Shining Force começou no Mega Drive e depois foi para o Sega CD e depois para o Sega Saturn. A Camelot, após deixar a Sega, não podia usar a marca Shine, então criou um RPG novo, mas com influências claras dos seus jogos anteriores. O universo é separado. Beyond the Beyond não se passa no mundo de Shining Force, que tem a história de Rune Faust, Guardiana e etc. E não menciona personagens ou evento da franquia Shining Force na história de Beyond the Beyond, sendo uma história independente, focada em Finn e os Warlocks of the Underworld. E o gênero também é diferente. Shining Force é um RPG tático com batalhas em forma de grid, aqueles quadradinhos, enquanto Beyond the Beyond é um RPG tradicional com combates aleatórios em turnos, mais próximo de Dragon Quest ou Final Fantasy. Beyond the Beyond teve uma recepção mal recebida, ao contrário da Shining Force, que foi uma franquia de sucesso, e ele foi chamado de derivado genérico pela GameSpot e IGN, o que afastou a Camelot de fazer uma sequência ou ligá-lo oficialmente à série Shine. Em vez disso, eles partiram para Golden Sun para o GBA em 2001, que refinou o estilo de Beyond the Beyond com gráficos mais elaborados e mantendo a mesma equipe que produziu o Beyond the Beyond. Então, Golden Sun está mais próximo de Beyond the Beyond do que propriamente dito a saga de Shining Force, principalmente o 1, 2. E aí, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Você já jogou Beyond the Beyond ou conhecia a história por algum outro meio sem ser jogando? Eu sou sócio, você está no Retro Hobby e até o próximo vídeo. Valeu, falou!